Fala pessoal, beleza? Então essa semana eu resolvi fazer uma série de vídeos a respeito de planejamento da qualidade. Eu ia fazer uma live a respeito desse assunto, porém verifiquei que as lives iam ficar um pouco extensas e na verdade não ia nem caber o assunto dentro de uma live. Então eu resolvi fazer aí uma série de 6 vídeos, certo? A parte aí das lives que a gente faz normalmente na terça-feira à noite, falando sobre esses 6 fatores que com certeza se você não cuidar desses fatores, elas vão influenciar sim na qualidade do projeto durante o desenvolvimento. Legal? Então a gente vindo aqui para os slides, a gente falando de planejamento da qualidade, quais seriam esses 6 fatores que a gente está falando? Um dos primeiros fatores aí que influenciam certamente aí na qualidade técnica dos projetos é com relação aos requisitos técnicos. Então hoje o assunto vai ser a respeito desses requisitos técnicos e daí nas próximas lives, um vídeo por semana, a gente vai falar também de competência e experiência da equipe técnica e gerencial, a gente vai falar sobre comunicação entre as equipes, também um outro fator muito importante aí que pode influenciar na questão da qualidade técnica nos projetos. A gente vai falar também na qualidade de informação de entrada, lembrando que a gente está falando aqui em engenharia, então informação de entrada é uma coisa muito importante. A gente vai falar de premissas e restrições que também impactam, se elas não forem bem definidas, não estiverem bem claras, elas vão influenciar sim na qualidade do produto final da engenharia. E por fim, na última vídeo dessa série, a gente vai falar aí sobre verificação técnica. Aí sim, realmente é um dos itens mais importantes aí justamente para garantir, para assegurar a qualidade técnica dos entregáveis da engenharia. Legal? Então vamos lá dar início hoje a esse primeiro assunto com relação aí a requisitos técnicos. Legal? Então o que seriam, né, esses requisitos técnicos? Quais seriam esses requisitos que a gente está falando aqui? Um dos primeiros itens que a gente tem é com relação a normas técnicas, então a gente vai dar uma passadinha um pouquinho mais no detalhe, a gente vai falar sobre procedimentos, a gente vai falar sobre padrões e também sobre critérios de projeto. Então basicamente esses 4 itens compõem aí esse item requisitos técnicos que é obrigação, de certa forma, do gerenciamento de projetos estar esclarecendo quais são esses requisitos técnicos que vão ser aplicados aí durante o desenvolvimento do projeto. E todas essas informações aqui de quais são esses requisitos técnicos devem estar lá dentro do plano da qualidade, dentro do planejamento da qualidade e bem comunicado aí para as equipes. Legal? Então vamos entrar aqui no primeiro item que chama-se normas. Então de quais normas a gente está falando? Nós temos 3 itens aqui dentro de normas. A gente tem as normas técnicas, que a gente vai entrar também em mais detalhes dessas, quais são normalmente as normas técnicas que a gente fala aqui no ambiente de engenharia de plantas industriais. A gente está falando também de normas regulamentadoras, aí normas, enfim, do Ministério do Trabalho e também normas do owner, ou seja, normas do proprietário. Legal? Então vamos lá. Primeiro, normas técnicas. Quais as normas técnicas, né? Se às vezes você, gerente de projetos, às vezes não está muito familiarizado com algumas normas, dependendo da área que você atua, quais são as normas que normalmente a gente utiliza aí no desenvolvimento dos projetos de plantas industriais? Então eu trouxe aqui 7 normas que eu acredito que são as mais conhecidas. A primeira, claro, a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, onde que ela contém ali uma série de normas, as NBRs, né, as normas brasileiras, aonde que ela vai determinar como você calcula determinado tipo de situação, o que você deve considerar, o que é lei, né? Então, lembrando aqui que normas técnicas normalmente são leis justamente para serem aplicadas aí nos projetos. Bom, a gente também tem a norma ISO, que é a International Organization for Standardization, certo? A gente tem a IEC, que é uma norma, Comissão Internacional de Eletrotécnica e Eletrônica, certo? Aplicados aí a projetos elétricos. A gente também tem a norma ASME, que é The American Society of Mechanical Engineers, muito aplicados aí a questão aí de cálculos de equipamentos. A gente também tem a norma DIN, bem conhecida aí dentro das plantas industriais, que seria aí
Deutsches Institut für Normen, justamente aí tratando, um instituto alemão tratando aí da parte de normatização. A gente tem a ASTM, que é a American Society for Testing and Materials, também muito aplicada aí, principalmente na questão de materiais. E por fim a gente tem aqui a API, que é a American Petroleum Institute, que é justamente aí bem aplicado aí a tanques, principalmente a tanques atmosféricos, tanques de combustível. Legal? Então aqui a gente tem, eu fiz essa seleção de 7 normas que eu acredito que são as normas mais aplicáveis que eu vi durante a minha vida profissional aí na engenharia, que são aplicáveis aí nesse ambiente de engenharia de projetos de plantas industriais. Legal? O interessante aqui, no caso do gerenciamento de projetos, é a gente está consultando o owner, o proprietário da planta, para ver se ele não tem uma norma interna que direcione qual norma internacional ele quer que utilize para você estar fazendo cálculos de estrutura metálica, cálculos, enfim, de estruturas em concreto, cálculos, enfim, de tanques atmosféricos, de reatores. É importante a gente estar consultando porque ele pode ter algum direcionamento com relação aí a qual norma ser aplicada, legal? Então aqui a gente falou sobre normas técnicas, então a gente vai dar uma passadinha agora com relação a normas regulamentadoras, as NRs. O que seriam essas normas regulamentadoras? O Ministério do Trabalho, na verdade do Emprego, ela tem aí, são normas basicamente aí direcionadas a normas relacionadas à segurança e saúde no trabalho, legal? E tem, um conjunto de, na verdade são 37 normas, né? Eu entrei hoje, na data de hoje, que é no dia 4 de junho de 2021, eu entrei no site do Ministério do Trabalho, já constam lá 37 normas, mas aqui essa figura está trazendo 36 normas e eu destaquei algumas que normalmente a gente ouve durante aí, a mobilização de equipes, principalmente quando a gente vai para fazer às vezes levantamento de campo ou para estar de certa forma até atuando nas frentes, né, de fiscalização aí das obras e das montagens. Então a gente é muito famosa a gente falar em NR10, o pessoal de elétrica normalmente para entrar dentro, né, adentrar dentro de uma sala elétrica que esteja energizada, ele vai ter que ter aí um curso de NR10. A gente também tem uma norma muito aplicável, vamos dizer assim, hoje em dia aí nas plantas industriais, é a NR12, que fala das máquinas e equipamentos, segurança em máquinas e equipamentos, também caldeiras, vasos e tubulações. A de fornos também é sempre aí bem citada quando a gente vai para o site. A NR33, espaços confinados, então se a gente da engenharia vai fazer talvez alguma fiscalização em algum espaço confinado, ou fazer um levantamento de dimensionamento, de dimensões, um levantamento de campo, que seja um espaço considerado confinado, a gente vai precisar ter aí um curso, né, um certificado de ter realizado aí um curso dessa NR33 e da mesma forma da NR35, que é o trabalho em altura. Então, muitas vezes ali a gente vai precisar fazer ali talvez alguma medição ou até fazer algum acompanhamento de alguma construção ou montagem em algum espaço, né, em algum ambiente de trabalho que seja ali acima de 2 metros. Então você precisa sim ter aí determinados cursos dessas normas regulamentadoras que são exigidas aí para você estar fazendo serviço, principalmente quando a gente está atuando aí no site, na construção e na montagem, legal? Então aqui são as normas regulamentadoras, que é importante também consultar o owner, né, o proprietário, justamente para estar verificando quais são as exigências dele para você estar adentrando aí dentro do site, dentro dessa planta, seja ela, normalmente essas normas são aplicáveis aí principalmente quando a planta está em operação, quando a gente está fazendo um projeto de retrofit, um projeto de uma revamp que a gente chama às vezes no óleo e gás, ou até mesmo aí um projeto de ampliação, onde que existem equipamentos eletromecânicos, né? Todo o sistema aí está em operação, então aí realmente são exigidas essas normas regulamentadoras, legal? E um terceiro item com relação ainda a normas, a gente tem que se perguntar justamente se existem normas do cliente. Então eu trouxe um exemplo aqui muito claro, que muitas vezes até
esse cliente, que é das maiores empresas do Brasil hoje, é a Petrobras, ela tem um catálogo dentro do site de contratação, certo? Dos fornecedores, existem lá requisitos da qualidade, é onde que ela traz, inclusive, uma série de normas que são internas da Petrobras, ou seja, ela redigiu diversas normas com todas as considerações que ela acha necessário, que principalmente ela vai suplantar inclusive as normas internacionais, aquelas, a ASME, a ABNT, enfim, ela suplanta isso, a não ser que lá dentro dessa norma ela fale lá, para fazer projetos de equipamento você utiliza a ASME e tal, para fazer projeto de tubulação você utiliza a ASME B31.1, certo? E assim por diante. E com relação aí a essas normas da Petrobras, eu vou mostrar aqui para vocês esse catálogo que eu fiz o download aqui, bem simples da gente entrar no site da Petrobras, procurar ali, eu fiz um download e vou mostrar aqui para vocês terem uma visão aí da quantidade de normas que a Petrobras tem. Então eu abri aqui o catálogo de normas técnicas da Petrobras, feito aqui em abril, a última atualização em abril de 2021. Então ela traz aqui uma série, realmente uma série, traz o número, traz o título, do que se trata, o título, se é procedimento, se é norma, enfim, a seção dela e a edição, a última revisão, certo? Então aqui existem aí diversas normas, muitas normas mesmo relacionadas aí a como se fazer aí os projetos, muitas vezes normas também de manutenção, normas, enfim, montagem de isolamento térmico, por exemplo aqui, projeto de vasos de pressão, certo? Apresentação de projetos de vasos de pressão, enfim, ela tem norma basicamente aí para todas as necessidades de projetos que ela exige aí, que são necessárias aí para o ambiente de óleo e gás dentro da Petrobras, correto? Então, sempre é necessário a gente estar verificando junto ao cliente se eles têm esse catálogo de normas, para a gente estar verificando dentro dessas normas se ela cita algumas outras normas, principalmente as internacionais, para ver justamente qual que vale a do cliente ou vale a norma internacional. Então a gente sempre no início do projeto, durante aí o planejamento da qualidade, a gente precisa estar verificando com o cliente, com a equipe técnica do cliente, quais são as normas que se sobressaem, quais são as normas que valem, justamente para estar comunicando e deixando bem claro para o time de execução de projeto, né, de engenharia, para não estar tendo nenhuma dúvida com relação a qual norma deve ser aplicada. Legal? Então aqui eu trouxe aí esse catálogo, só para vocês darem uma olhada aqui, esse catálogo onde que realmente existem aí muitas normas da Petrobras, certo? E aí você realmente precisa, dependendo da área que você atua, se é no óleo e gás, se às vezes é na área de etanol, do papel celulose ou até vezes indústria alimentícia, para ver se justamente o proprietário, o owner, ele tem esse catálogo de normas desenvolvido especificamente para os projetos das plantas dessas áreas, desses proprietários, ou se caso ele realmente não tenha essas normas, daí sim a gente já parte direto para a aplicação aí das normas técnicas. E sempre o gerente de projeto, a equipe de gerenciamento, no momento de estar definindo quais são essas normas, é claro que sempre sempre estar fazendo essa definição junto com o especialista de cada disciplina, ou seja, se a gente vai definir aqui quais são as normas aplicadas à engenharia civil, estruturas metálicas, a gente vai a gente tem que estar junto ali, né, definindo junto com o coordenador de civil, coordenador de metálica, enfim, o engenheiro responsável por essa disciplina, certo? Da mesma forma para a elétrica, para a instrumentação, para a mecânica, equipamentos e tubulação, certo? Então aqui realmente foi mais um exemplo para vocês entenderem o que seriam aí essas normas do cliente e como elas têm interface aí juntamente com as normas internacionais, beleza? Agora a gente vem aqui para a parte, para o item 2, que é a parte de procedimentos. Então, que tipo de procedimentos que a gente está falando aqui que são necessários, né, esclarecer durante a fase de planejamento da qualidade? Por exemplo, existe algum procedimento de levantamento de campo? Então simplesmente o pessoal vai
totalmente desorganizado para o site? Será que precisa fazer alguma preparação, precisa mandar alguma documentação para o site? Então até mesmo esse momento aí de você estar levando a equipe para fazer um levantamento de campo também tem relação aí com relação à qualidade do projeto, porque pode acontecer de você não mandar às vezes a documentação ou de certa forma ter que fazer justamente algum curso de alguma norma regulamentadora, chegar com a equipe lá e o owner, né, o proprietário, não deixar a equipe técnica estar entrando no site por falta de alguma documentação, por falta talvez de ter feito algum curso de NR, trabalho em altura, enfim, para fazer esse levantamento de campo. Então, muito interessante, faz parte da qualidade da prestação do serviço, né, da engenharia também estar atentando a esse tipo de evento que possa acontecer. Por exemplo, também procedimento de configuração do sistema de modelagem 3D. Então, se o projeto for feito ou em Plant 3D, ou em PDMS, ou em E3D, e será que não existe um procedimento para fazer toda a configuração, para fazer toda a organização do modelo 3D dentro desse projeto? Será que existe um procedimento de como fazer essa modelagem, de como fazer a nomeação dos tags, das tubulações, dos equipamentos mecânicos, dos equipamentos elétricos? Será que não existe um procedimento de extração, por exemplo, de lista de materiais do modelo 3D? Então, será que qualquer um pode ir lá e fazer a extração? Será que não vai estar tirando um take-off, né, fazendo uma lista de material com tubulações que talvez sejam estudos, que talvez sejam tubulações modeladas ali como previsão de reserva de espaço futuro, certo? Então, existe essa organização, existe sim uma metodologia para fazer essa extração de listas de materiais e talvez também tenha aí procedimento de verificação dessa lista de material, verificação, enfim, e de emissão também de todos os documentos de engenharia. Enfim, a ideia aqui dentro de procedimentos é verificar dentro da própria empresa ou até mesmo do owner se há algum procedimento específico que seja sim aplicável, e provavelmente há, que seja aí aplicável dentro para a execução, né, do projeto que está sendo realizado pela equipe técnica, legal? Então aqui realmente é obrigação do gerente de projetos, da equipe de gerenciamento, claro, juntamente também, se necessário, com algum especialista, por exemplo, um sistema 3D ou até mesmo especialista de alguma disciplina, estar verificando junto ao cliente ou junto mesmo até a empresa, né, que está fazendo, a empresa projetista que está fazendo o projeto, quais são esses procedimentos para lá dentro do planejamento da qualidade e, claro, relacionado com o planejamento da comunicação, está deixando bem claro quais são esses procedimentos que precisam ser seguidos aí durante a execução do projeto. Legal? Então esses seriam aí os procedimentos. A gente também falou aqui dentro dos requisitos técnicos, quais são os padrões, os templates. Então, da mesma forma que existe um procedimento, será que não existe padrão, uns templates para a gente utilizar durante a execução do projeto? Então, a gente está falando aqui em formatos, certo? Formato A4, A3, A0, formato específico para isométrico, um formato específico talvez para típicos e diagramas de elétrica e instrumentação. Então, será que não existe um padrão de cores, talvez de layers para fazer os documentos em AutoCAD? Será que o cliente não exige isso? Será que a empresa projetista não tem esse padrão? Será que existe um padrão, né, justamente de listas de materiais? Quais são as colunas que devem sair a lista de materiais? Principalmente a lista de materiais, ela tem que ter um determinado padrão, principalmente ali com a evolução das revisões para o pessoal de suprimentos, fazer ali o que já foi solicitado, o que enfim, de certa forma foi solicitado, e de agora numa próxima revisão talvez itens cancelados, itens novos, como que é essa matemática entre as diversas revisões de listas de materiais que é emitida aí durante o projeto, enfim, qual que é esse procedimento e qual é esse padrão da lista de materiais, com exatamente quais as colunas, quais são as informações que precisam sair ali na lista de materiais. Padrão de guia de remessa, quando você vai mandar aí um pacote de documentos, seja para o teu cliente, seja para o departamento de suprimentos, para a obra,
qual é um mínimo, né, de organização nessa guia de remessa para você estar registrando esse envio dessa documentação, né, para o destinatário, um padrão de relatório do projeto. Será que a empresa projetista ou a empresa ou o cliente ou até mesmo o proprietário não tem um padrão de relatório do projeto que o gerente de projetos vai ter que seguir para estar justamente colocando ali os dados necessários da forma com que o cliente quer enxergar esses dados, né, esse relatório do projeto. Então é importante estar perguntando isso para o cliente, para o owner, para o cliente final, justamente para estar deixando claro ali dentro do planejamento da qualidade quais são esses requisitos, né, do projeto, esses requisitos técnicos. Legal? Então a gente também tem aqui padrões, por exemplo. Será que não existe um padrão de EAP, um padrão de cronograma, um padrão de curva S, das curvas S? Será que o cliente ele vai querer ver só o avanço geral? Ou será que ele vai querer ver as curvas abertas, talvez por disciplina? Qual que é o avanço da civil, qual que é da metálica, de equipamentos, tubulação, enfim. Será que não existe também um padrão? Entraria aqui até de certa forma aí dentro de padrão também. Será que não existe um vendor list? Provavelmente o cliente final tem um vendor list, justamente aí com os principais fornecedores de motores, fornecedores de estrutura metálica, fornecedores, enfim, de serviços, justamente para que a engenharia esteja aí especificando os materiais e serviços de acordo com esse padrão aí, justamente, principalmente aí do owner, que é o proprietário da planta, e também aí, talvez, do cliente, que é o detentor de tecnologia que está fornecendo essa planta. Legal? Então aqui a gente falou aí nesses requisitos técnicos, a gente falou justamente em normas, a gente falou segundo aí, a gente falou em procedimentos, agora a gente falou um pouquinho de padrões e templates, e por fim a gente tem aqui os critérios de projeto, que também podem ser aí encontrados aí como normas do cliente. Então a gente já falou aqui em normas do cliente, por exemplo, a Petrobras chama de normas do cliente, né, no setor de óleo e gás. Quando a gente vem para a área de papel e celulose, o owner, o proprietário, ele não tem normas, mas sim ele chama de critérios de projeto, ou seja, todos aqueles documentos aonde que vão dizer ali quais são as considerações, né, que a empresa projetista precisa levar justamente em consideração para estar desenvolvendo o projeto, de como que o cliente, o proprietário final, ele está querendo receber o projeto, quais são essas considerações, legal? E quando a gente fala em critérios de projeto, muito provável que a gente vai achar critérios de projeto, né, para todas as disciplinas, para civil, para metálica, equipamentos, tubulação, elétrica, instrumentação e automação. E também tem aí critérios normalmente de condições gerais do site. Então, por exemplo, aqui em condições gerais, lá vai trazer qual é a altitude da planta, qual é a velocidade do vento, que são utilizados aí nos cálculos, certo, de carga de vento em equipamentos, enfim, em estruturas em geral. Na civil vai trazer ali detalhes de qual é a dureza de concreto para determinado tipo de base, qual é a inclinação considerada aí, a inclinação de piso, qual é a inclinação de canaleta, como que é todo o sistema, talvez, de efluentes, enfim, vai trazer ali características, né, altura de mureta, diques de contenção. Dentro da metálica vai trazer detalhes se as estruturas metálicas serão pintadas, se serão galvanizadas, esse tipo de premissa, vamos dizer assim, que está dentro dos critérios do projeto, pode afetar aí bastante o desenvolvimento do projeto. Dentro de equipamentos vai trazer ali qual as considerações com relação a qual que é o padrão de bomba, talvez, que são utilizadas, bomba centrífuga, qual marca de bomba centrífuga é utilizada, dentro desses critérios justamente pode estar citando qual norma de cálculo precisa ser utilizada ali para fazer cálculo talvez de um reator ou de um tanque que é atmosférico. Dentro da tubulação vai estar trazendo todas as informações necessárias ali para estar fazendo o layout de tubulação, as especificações de materiais, quais são as considerações com relação ao isolamento térmico, a cálculo de flexibilidade das tubulações, qual seria aí o padrão de suportação, seja aí dos primários, que são as abraçadeiras, sejam aí os estruturais, certo? Dentro de elétrica, instrumentação, automação, enfim, dentro desses critérios do projeto vai trazer aí justamente todos os detalhes, todas as considerações necessárias aí para a equipe de execução do projeto levar aí em conta para o desenvolvimento do projeto. Legal? Agora,
E quando o cliente não possui, né, essas normas, esses padrões, esses critérios, às vezes tem alguns clientes que eles não estão, de certa forma, organizados e você tem que entregar o projeto. Como que você faz? Aí realmente não tem jeito. Você precisa pegar a sua equipe técnica, sentar com a equipe técnica do cliente e você estar fazendo ali reuniões específicas, por exemplo, na equipe de civil. Então você vai construir lá, por exemplo, um refeitório, né? Qual que vai ser o padrão do piso? Qual que é a cor de pintura da parede? Qual é o RAL, né? Qual que é o detalhe dessa especificação de pintura? Então, o telhado pode ser em zinco, qual que é o padrão de protibanda desse padrão, identificação, né, de visual desse prédio, enfim, para cada disciplina você vai ter que sentar a tua equipe técnica com a equipe do cliente e vai estar definindo, né? Muitas vezes o cliente às vezes não sabe nem definir quais são esses padrões e critérios. Na verdade, a empresa Progix vai estar ajudando aí o cliente a estar fazendo algumas perguntas pertinentes, né, de como ela vai querer receber, quais são as considerações, justamente para dar um direcionamento ali para cada equipe, para cada disciplina, para estar fazendo ali o projeto de uma melhor forma possível, né, atendendo às expectativas do cliente, dentro, de certa forma, do custo do cliente, dentro das expectativas também técnicas do cliente. Legal? E o importante também dentro dessas reuniões que são feitas, principalmente é a questão do registro dessas informações. Então, seja através de uma boa ata de reunião feita ali, ou até mesmo um documento específico, né, elaborado especificamente com essas definições, é importante deixar bem claro esse registro, porque a partir do momento que você define, né, quais são esses critérios do projeto, toda a engenharia de detalhamento vai ser, né, o projeto executivo vai ser elaborado conforme esses critérios, essas premissas que foram acordadas nessas reuniões, e lá na frente, se o cliente mudar de ideia, mudar de opinião, provavelmente vai causar retrabalho, impactando talvez no atraso do projeto, talvez impactando também na questão do custo. Então aqui a gente trouxe aí essa primeira parte, essa primeira conversa a respeito de requisitos técnicos, onde que a gente falou de normas, procedimentos, padrões e critérios de projeto que são extremamente importantes nesse momento do planejamento da qualidade, justamente deixando bem claro aí o que deve ser seguido pela equipe técnica para ter um desenvolvimento de projeto bem tranquilo, bem seguro e bem profissional.